aí, nação rubro-negra, hoje temos um debate quente sobre os bastidores da renovação de Everton Araújo no Flamengo, né, gente? Vamos falar também sobre como ele tem o menor salário no elenco do Flamengo. Agora, carrega uma multa impressionante de 40 milhões de reais. Será que o Mengão acertou nessa atualização? Fica com a gente até o final, porque esse papo promete, né? Por isso, já vai deixando seu like, já se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nada que rola por aqui. Lembrando de deixar os créditos para Venê Casagrande, Renato Maurício, Hélio Paparazzo e também, claro, Nicola e muito mais. Agora sim, vamos pro vídeo. Que treinou sábado e domingo esse final de semana, visando ao duelo com Cuiabá na próxima quarta-feira, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, jogo importante para o Flamengo, que está querendo ou não, embora já tenha conquistado o título da Copa do Brasil, mas quer utilizar os jogos que restam na competição para poder utilizar alguns jogadores que não vêm sendo muito aproveitados, enfim, e terminar na melhor posição possível. Eu não acredito no Flamengo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro ainda, mas o Cuiabá também é um jogo extremamente importante para o Cuiabá, tendo em vista que eles tentam fugir da zona de rebaixamento. No vídeo de agora a gente vai falar sobre Gabigol, se ele treinou normalmente ou não com os demais jogadores, e também todos os detalhes exclusivos da situação contratual de Everton Araújo e a renovação de contrato. O Flamengo, essa gestão, embora tenha uma eleição daqui a um mês, essa gestão está correndo para renovar o contrato de Everton Araújo. E aí eu fiz um questionamento a um membro da diretoria do Flamengo: por que renovar agora, sendo que daqui a alguns dias tem uma eleição? E essa pessoa me explicou toda a situação e de fato faz total sentido essa gestão correr para renovar o contrato dele. E eu vou dar um spoilerzinho: você sabia que o Everton Araújo tem o menor salário do atual elenco? Vene, ele ganha menos que o Carlinhos, que veio contratado junto ao Nova Iguaçu? Sim, 5 vezes menos que o Carlinhos, só para vocês terem noção. E a gente vai trazer todos os detalhes dessa situação envolvendo o Everton Araújo. E mais um spoiler: o Flamengo está fazendo de tudo para renovar o contrato desse jogador. A gente vai trazer, tem clube europeu de olho nele, todos os detalhes dessa situação. Mas só responder uma pessoa aqui extremamente importante, inclusive é uma fonte sobre as notícias do Everton Araújo. Não, por quê? Detalhe, pessoal, o Gabigol treinou normalmente com os demais jogadores nas atividades desse final de semana, sábado e domingo, pensando no duelo aí contra o duelo com o Cuiabá na quarta-feira. O atacante tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Dourado. A situação está nas mãos do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. É ele que está resolvendo toda essa situação junto ao jogador e também empresário do atleta, que se chama Júnior Pedroso. Vamos para o Everton Araújo? Vamos lá, galera, porque eu vou aqui desmembrar toda a situação contratual desse jogador que, repito, tem o menor salário do atual elenco. Vamos só contextualizar toda a história do Everton Araújo e como ele chegou ao Flamengo. Lembrando que o Everton Araújo era barbeiro, ele mesmo já falou sobre isso, sobre essa volta por cima na vida dele. Um garoto sensacional, super humilde, tranquilão, todo mundo fala, cara, o Everton Araújo é tranquilaço, nada tira o cara do sério, muito pelo contrário, extremamente focado, só pensa em jogar futebol. Enfim, vamos lá para o Everton Araújo. Chegou ao sub-20 do Flamengo no começo de 2022. Ele pertencia ao Volta Redonda, estava na categoria de base do Volta Redonda. Inclusive, Volta Redonda é um clube aqui do futebol carioca que revela muitos jogadores bons, tá? Parabéns ao trabalho do Volta Redonda. Na ocasião, quando o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo, o Flamengo comprou 30% dos direitos econômicos pelo valor de 300 mil e deixou uma opção de compra em contrato por mais 40%. Ou seja, o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo na ocasião e comprou 30% do jogador por 300 mil reais. E deixou uma opção de compra por mais 40%. Eu estava aqui olhando, pesquisando Everton Araújo, e no dia 5 de agosto de 2022, eu noticiei a seguinte situação envolvendo o Everton Araújo. O Flamengo acertou junto ao Volta Redonda a renovação do empréstimo do meia Everton Araújo,
na ocasião com 19 anos, e o novo empréstimo iria até 31 de janeiro de 2023. O Fla crê que Everton será um dos principais jogadores da equipe na próxima Copinha. Cara, eu fico até arrepiado, porque na ocasião eu já estava acompanhando o Everton Araújo e via que ele tinha um potencial absurdo, e o Flamengo também via esse potencial. E quando eu noticiei isso lá no Twitter, vários comentários questionando: ah, será que joga mesmo? Não joga nada, vi alguns jogos, não joga nada, não é isso tudo. Beleza. O tempo passou, o Flamengo foi e decidiu comprar o jogador. Ele foi se destacando, crescendo muito. Em 2024, o Everton ganhou notoriedade quando fez um gol nos minutos finais contra o Atlético Paranaense, ainda nos tempos de Tite. Vocês vão se recordar disso. A comissão técnica de Tite na ocasião era apaixonada por Everton Araújo, embora botasse muitas vezes o Alan na frente do Everton Araújo. E repito, para mim foi um grande erro do Tite na passagem dele pelo Flamengo, que ele não soube aproveitar os garotos destaques. Everton Araújo, Matheus Gonçalves, o próprio Lohan também. E aí veio o Felipe Luiz, e o garoto ganhou ainda mais destaque, ainda mais moral, ainda mais oportunidades. E hoje, galera, as informações contratuais do Everton Araújo é o seguinte: o contrato dele com o Flamengo hoje é o seguinte: o Fla contratou o volante junto ao Volta Redonda por empréstimo e na ocasião tinha uma opção de compra. Depois do jogador se destacar, a diretoria exerceu a opção de compra e investiu o seguinte valor: R$1.100.000, é isso mesmo, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Hoje o Flamengo é dono de 70% de Everton Araújo e gastou apenas R$1.100.000. O Volta Redonda manteve 21% do atleta e 9% é dos empresários do jogador. O salário de Everton Araújo hoje é o menor do atual elenco profissional do Flamengo. O Everton Araújo tem 21 anos e ele tem o menor salário do atual elenco. Inclusive, ele ganha bem menos que o próprio Carlinhos, que chegou recentemente, era um jogador do Nova Iguaçu. O Carlinhos chegou com um salário maior do que o Everton Araújo. Eu não vou falar aqui exatamente quanto o Everton Araújo ganha, porque foi um pedido da pessoa do Flamengo, que me contou toda essa situação. Mas o que eu posso garantir para vocês, se a gente for levar em consideração o ano todo, 12 meses mais 13º, o Flamengo não gasta com salário com Everton Araújo nem R$300.000, só para vocês terem noção de quanto ele está ganhando atualmente. É um salário patamar sub-20 ainda, porque quando ele foi comprado junto à Volta Redonda, ele ainda estava no sub-20. Isso precisa ser dito. Então não é uma injustiça que comete com o garoto. Não é isso. Não é isso. Ah, é uma injustiça da diretoria. Não, não é isso. Não tem nada a ver, não é culpa da diretoria, não. Faz parte do processo. O próprio João Gomes, na ocasião, antes de ser vendido, ele ganhava bem menos que os demais jogadores e ele já estava se destacando. Inclusive, o Everton Araújo, na minha concepção, ele está seguindo os mesmos passos do João Gomes, inclusive é a mesma posição. Hoje, o salário dele é tão baixo que a multa rescisória dele também é baixa. A multa rescisória para o mercado do exterior, 40 milhões de reais. Isso dá em torno de 7 milhões de euros, vamos botar aí. É a multa rescisória. Qualquer clube europeu que queira contratar o Everton Araújo, eu tenho certeza que tem 7 milhões de euros para pagar à vista e levar o jogador. Só que, para levar o jogador tem que dar ok, os empresários têm que dar ok. Não é assim, chegar, paga a multa rescisória e leva, não. Só paga a multa rescisória se o jogador quiser ir para tal clube, e o jogador quer renovar no Flamengo. E diante de todo esse sucesso do Everton Araújo, nessa temporada ele já tem 21 jogos e um gol no time profissional do Flamengo, muita coisa está acontecendo na vida desse garoto. Ele acabou de entrar, inclusive, na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, por exemplo, e do Lucas Paquetá, jogadores de alto nível. É a empresa chamada Rock Nation, que foi comprada recentemente pelo rapper Jay-Z. Inclusive, ele está nessa empresa agora. E há quem diga no Flamengo também que o Bayer Leverkusen já sondou o jogador, o Atlético de Madrid já sondou o jogador, o Borussia Dortmund já sondou o jogador. E diante de todo esse sucesso, o Flamengo está se vendo obrigado, entre aspas,
a correr para renovar o contrato do jogador, para não ter nenhum risco de perder o jogador. Inclusive, só dando os créditos, quem deu primeiro que o Flamengo tenta a renovação de contrato e quer renovar o contrato de Everton Araújo foi o repórter Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Em cima disso, eu fui apurar toda essa situação. E aí o Flamengo já teve uma primeira reunião na semana passada com os representantes, os novos representantes do atleta, e vai ter agora, nessa semana que está entrando, uma segunda reunião para fechar, alinhar tudo. Eles querem correr para poder acertar essa renovação de contrato, dar um aumento salarial para um jogador, aumentar o contrato dele até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029, através de metas estabelecidas em contrato, e, obviamente, aumentar também a multa rescisória desse atleta. Então, hoje, o Everton Araújo custa muito pouco ao Flamengo, no ponto de vista salarial, está se destacando bastante, está chamando a atenção de vários clubes do exterior, o que é normal. Mudou de empresário, não. Entrou na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, uma empresa super conceituada, porque os empresários antigos continuam sendo parceiros dessa empresa, e agora está muito próximo de assinar a sua renovação de contrato. O atual vínculo dele vai até dezembro de 2026, e aí o próximo compromisso, válido até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029. Essa é a situação contratual do Everton Araújo. Então, diante de toda essa situação, de todos esses fatos, eu acho que a atual diretoria está certa em correr para renovar o contrato, independentemente de quem ganha a eleição em dezembro. E eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Também não deixem de se inscrever no canal, ativem a notificação, solta o dedo no like, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Para jogar na direita, você tem outros atacantes, não vejo um grande motivo. De repente você vai perder o Bruno Henrique mais lá para frente, pode não ser um bom negócio. Esse jogo com o Cuiabá está longe de ser uma grande batalha, né? Eu acho que o Flamengo tem condições, mesmo com todos os desfalques, mesmo com todos os problemas, eu acho que o Flamengo tem condições de derrotar o Cuiabá. Vamos começar a conversar aqui com a turma toda, porque o Rafael Tauan já puxa um dos assuntos do dia, que é o Alcaraz, que joga muito, mas ainda não se encontrou no Mengão. É verdade, Rafael, eu concordo com você. O que está acontecendo com o Alcaraz? Ele está precisando de jogo. Ele está precisando jogar. Ele não pode... Sabe o que acontece com o Alcaraz normalmente? Ele joga um jogo, volta para o banco. Aí no outro jogo, às vezes ele entra, às vezes ele nem entra. Aí no jogo seguinte ele está no banco, ele entra. Mais um jogo, aí ele vira titular. Aí deixa de ser titular. Isso não dá ritmo. O que o Alcaraz precisa é de ritmo. E isso ele vai ter agora. Por quê? Porque o Arrascaeta acabou de fazer uma artroscopia no joelho. O Arrascaeta não joga mais esse ano. Então, como o De La Cruz é outro que também está, imagina, voltou a treinar, mas não com todo o grupo. Gente, o De La Cruz é um mistério. É um mistério. Quando é que eles vão, de fato, ter coragem de avisar que ele tem uma como é que é o nome, meu Deus? Sinopatia no joelho, que é crônica. E o que é que eles vão fazer diante disso? Porque fica parecendo que a musculatura do cara é toda flácida, né? Porque o cara joga um jogo, sente o músculo, aí fica mais 3 sem jogar. Aí quando vai voltar a jogar, no treinamento não estava bem, não entra. Gente, pelo amor de Deus, está na hora do Flamengo chamar a imprensa e dizer, olha, o que acontece com o De La Cruz é isso. Está mais do que na hora, né? Porque, novamente, está treinando, mas não está treinando com o grupo. Ninguém sabe se vai ser relacionado para o jogo com o Cuiabá. Mas, enfim, o fato é que com essas ausências todas no meio-campo, o Alcaraz, muito provavelmente, terá uma sequência de jogos. Coisa que o próprio Felipe Luiz, inteligente como é, já percebeu que é necessária. Não dá para você ficar esperando o Alcaraz explodir num jogo se você não dá sequência para ele. Se ele explodir num jogo e voltar para o banco, pode ser que ele volte a explodir só daqui a 10 jogos. Então ele precisa jogar. E eu tenho a impressão que com a ausência do Arrascaeta, ele vai jogar. Embora eu continue a dizer que para mim o Arrascaeta é meia esquerda, é aquele cara lá na frente, quase que um atacante. E o Alcaraz para mim é um cara que é volante, segundo volante. Ele vem de trás, ele chega na frente, ele conclui, ele dá tabela, ele faz lançamentos, mas ele é muito mais De La Cruz do que o Arrascaeta. Mas que está na hora dele jogar, tá, não tem a menor dúvida. Anderson Carvalho, olá Renato, se o Bap for eleito, isso é uma mentira, isso é uma... Gente... Tem umas figuras que adoram soltar fake news para causar. E é exatamente o que está acontecendo agora.
É exatamente o que está acontecendo agora. Não sei se é uma estratégia do grupo do BAP para tentar conquistar mais votos que ainda podem estar indecisos entre ele e o Dunche, mas é uma cascata deslavada, gente. Além do que, chega até a ser uma burrice neste momento. Neste momento de afirmação do Felipe Luiz, você falar em volta do Jorge Jesus é burrice. Porque pode jogar até contra. É óbvio que 90% dos rubro-negros amam o Jorge Jesus. Só um escrotalhão como o da Landim, que o odeia para ficar diminuindo os feitos do Jorge Jesus, como ele tem feito repetidamente. Repetidamente. Dizendo que não, que 2019 os times não eram tão fortes, não, que 2019 todo mundo foi pego de surpresa. Porra! Cala a boca, Landim. Coisa que eu mais quero é ver você longe do Flamengo. Você que até foi um bom dirigente até um determinado momento, você se tornou um câncer para o Flamengo. A sua permanência é o pior que pode acontecer para o Flamengo. Você continuar a ser o manda-chuva no Flamengo, com esses teus pensamentos, é a pior coisa que pode acontecer. Mas, enfim, eu acho que essa história aí do Jorge Jesus e do BAP, primeiro, é uma cascata. Segundo, é um balão de ensaio. E terceiro, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, simplesmente isso. Quem é o idiota, quem é o imbecil que vai mandar o Felipe Luiz embora se ele fizer agora uma reta final muito boa de Campeonato Brasileiro? Se o time continuar a jogar bem, se o time continuar a dar gosto de ver, como é que alguém pode ser, vou repetir de boca cheia, um imbecil a ponto de dizer o seguinte: não, eu vou tirar o Felipe Luiz. Até para o Jorge Jesus, e vocês sabem que eu sou jesuíta de carteirinha. Bom, até para o Jorge Jesus, nesse momento, não faz sentido. Não faz sentido, cara. O Jorge Jesus é um baita técnico, a gente sabe disso. Para mim, foi o melhor técnico da história do Flamengo, indiscutivelmente. Mas, porra, ele só pode vir no meio do ano, cara. Antes disso, ele vai disputar o Mundial pelo Al Hilal. O Flamengo precisa de um técnico para disputar o Mundial. Agora, pode existir coisa mais contraproducente para o trabalho do Felipe Luiz do que você começar a vazar essas coisas? Tipo assim, ó, você só vai ficar até o Jorge Jesus voltar. Porra, tem que ser muito estúpido de soltar um negócio desse, cara. Tem que ser muito estúpido. O Silvio Lins, falando sobre o Alcaraz, diz assim: boa noite, Renato. Ele joga muito, mas com certeza ele está muito tímido, concordo. Acredito que ano que vem vai acontecer. Também acho. Acho que mais cedo ou mais tarde ele vai deslanchar o futebol dele. Silvio Lins, Renato, e essa história que está saindo, que o caso Gabriel pode ter uma reviravolta? Não acredito, não acredito. Não acredito na permanência do Gabriel mais. Não acredito mais. O Evandro Bispo, Renato, hoje, agora, para 2025, Felipe Luiz ou JJ no Mengão? Felipe Luiz. Neste momento, Felipe Luiz. Entre outras coisas, porque não vai dar tempo do Jorge Jesus chegar antes do meio do ano. Se dissesse, não, olha, o Jorge Jesus acabou de acertar que ele vai vir em janeiro. Aí nós teríamos uma questão para pensar. Porque o Felipe Luiz está parecendo que vai ser um baita de um treinador, mas está em início de carreira, e o outro foi o melhor treinador do Flamengo em todos os tempos. Mas para daqui a 6 meses, mais que 6 meses, né? 7 meses, no meio da temporada, você tendo um Mundial para disputar antes, é Felipe Luiz e fim de papo, cara. Não tem nem dúvida. Ô, Valdeir, eu não quero saber de papo de fizeram ou não fizeram. Gente, eu não gosto de fofoquinha comigo, cara. Ah, fulano no chat do UOL tava te chamando disso ou daquilo. Desculpe a grosseria, caguei um balde. Ok? Legal? Então não venham fazer fofoquinha aqui. Ah, fulano te chamou disso. Ah, o Mauro falou aquilo. Ah, o sei lá eu quem falou aquilo. Gente, venham aqui para conversar comigo. Os que gostam. Quem não gostar não precisa vir, é simples assim. Agora não venha tentar fazer intriguinha aqui, que isso é ridículo. Já bani o cara que veio com essa fofoquinha. Diz que
na opinião dele, não deveria mais vestir a camisa do Flamengo esse ano. Mas, pois é, mas tá, vai, não está resolvido ainda. Eu só acho o seguinte, se está treinando, tem que jogar. O Antônio Carlos, assim, boa noite, Gabigol vai jogar na quarta-feira para a diretoria não deixar o Rio curtindo a vida. Cara, isso também são, sabe, sei lá. Bom, deixa pra lá. Deixa eu ver só uma coisinha aqui que eu fiz e não... Tem alguém aqui no meu site que botou desabrochar. É desabrochar, é exatamente isso que está escrito na manchete. Edson Ferreira, boa noite. Não entendo por que ainda falam do Gabriel. Ele parece ser o sol, onde a terra gira em torno dele. Deixa o cara viver, deixa fazer a vida o que quiser. Gente chata, vamos mudar o assunto. Ô Edson, eu acho que a questão do Gabriel acontece o seguinte. Se o Flamengo tivesse com outros jogadores para a posição, eu acho que não estaria mais nem sendo discutido isso. Como não está, e ainda além disso tudo, o Bruno Henrique foi suspenso, eu tenho a impressão que talvez a própria comissão técnica tenha dito, olha, se puder liberar o Gabriel, para a gente é bom. E aí os caras dizem, então tudo bem, já sentaram lá, o Gabriel não vai ficar, esqueçam. O Gabriel não vai ficar mais no Flamengo. É irreversível a decisão dele de sair, e eu acho ótimo que seja essa. Acho ótimo. Acho que chegou-se num ponto que não cabe mais Gabriel no Flamengo. A história dele acabou, ou está acabando. Agora, se ele tem contrato até o final do ano, se ele está disposto a jogar, e se o Felipe Luiz está disposto a usá-lo, deixa, porra. Acabou, simples assim. Flor de Maria, boa noite, Renato. Amanhã é o dia do debate. Pois é, eu estou na maior dúvida aqui como é que eu vou me comportar em relação a esse debate. Porque eu não tenho dúvida de que vai ter gente que vai fazer o debate ao vivo, né? Vai botar a imagem da ESPN e vai ficar comentando o debate. Isso é uma coisa interessante de se fazer, mas ao mesmo tempo você perde a análise toda, né? A minha tendência nesse caso seria assistir ao debate e fazer uma live depois. Mas aí talvez também seja muito tarde, né? Talvez seja muito tarde. Eu acho que eu vou fazer o debate ao vivo com vocês. O famoso react do debate. Vou botar a ESPN na tela e vou ficar parando e comentando com vocês a cada resposta. O que vocês acham? Eu acho que é a melhor solução. Se o debate fosse mais cedo, se o debate fosse às 6 horas, eu preferiria ver o debate e depois comentar com vocês, separando só as coisas interessantes. Mas sendo a hora que vai ser, às 8 horas da noite, esse debate não acaba antes de 10 da noite. E olha aqui, eu me reservo o direito de duvidar dessa história que o BAP teria dito isso. Eu me reservo o direito, tá? Cada um dá a notícia que quiser, não tem nada a ver com isso, mas eu não compro essa história. Eu não compro essa história. Antônio Carlos Amit, Textor foi punido com o Lyon e quero o Wesley Tento do Crystal Palace. Gente, toma cuidado com o que você escreve, senão eu não consigo entender. Landim 71 não pode vendê-lo antes da eleição. Não pode mesmo, não pode. Eu acho que o Landim não devia poder fazer mais nada, cara. O Landim, e outra coisa, o Crystal Palace, que supostamente o Texas estaria interessado em levar... ele está tentando vender o Crystal Palace, cara. Ele quer vender o Crystal Palace para poder equilibrar as contas do Lyon. Ele é um daqueles trambiqueiros tamanho família, né? Trambiqueiro milionário, como nós já tivemos muitos no Brasil, né? Ainda temos muitos. Aquele cara que de repente é o homem mais rico do país e daqui a pouco está falido. Como é que pode o cara ser o mais rico do país num dia e daqui a pouco está falido? Vocês sabem de que eu estou falando, né? Pois é, o Texas me cheira muito isso. Ele mexe com muito dinheiro, mas você vê, ele está tendo prejuízo em todos os clubes dele. Em todos os clubes dele. Sendo que no Lyon, se ele não acertar as contas, ele vai ser rebaixado. E ele já falou em vender jogadores no Brasil. A torcida do Botafogo fique de olho. Pode ser que no ano que vem, para poder o
Textor fazer lá suas mágicas, metade desse time vai embora. Aliás, vamos ser justos, não sei agora com o transfer ban que o Lyon levou, mas desde o início o combinado era que Luiz Henrique e Almada viriam para jogar no Botafogo até o final do ano e iriam para o Lyon. Qualquer um que tenha memória lembra-se disso. Aliás, a argumentação que os dois aceitaram, o Luiz Henrique e o Almada, foi essa. Vocês vão passar pelo Botafogo, mas vocês vão jogar no Lyon. E os dois toparam. Agora, da maneira que está essa confusão agora, com o Lyon com o transfer ban, com o Textor precisando botar, sei lá, 100 milhões de euros rapidamente lá, eu não duvido que eles acabem sendo vendidos para outros clubes, que não os clubes do Textor. Paulo Flamengo. Acho que o Flamengo tem que pensar num super time para 25, no primeiro semestre. O que o Flamengo vai poupar o estadual e a Supercopa do Brasil tem que ter um baita elenco. Pois é, cara. Só que para fazer esse super time, vai ter que investir um dinheiro que talvez não seja o momento de investir. Talvez não seja o momento de investir. E eu vou dizer uma coisa para você. Se todos os jogadores estiverem bem, o elenco do Flamengo é muito forte. Com um técnico como o Felipe Luiz, esse elenco pode fazer chover. Você ter de volta Vinha, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e De La Cruz e Arrascaeta bem fisicamente, esse é um super elenco, amigo. Esse é um super elenco. O maior reforço do Flamengo para o ano que vem talvez seja recuperação do seu próprio elenco. Sendo que o Pedro, por exemplo, talvez fique pronto em cima do Mundial. Esse sim o Flamengo tem a obrigação de contratar, um baita centroavante. Isso ele tem. Esse aí, sem dúvida. Sai o Gabriel, o Pedro só volta no meio do ano, tem que... Mas é a única contratação que eu acho obrigatória. Porque a gente tem que lembrar que no ano que vem vai começar a ter muito gasto com o estádio. A dívida aumentou. Está tudo controlado, mas aumentou. Então, eu não vejo assim o Flamengo no ano que vem abrindo os cofres e montando um super time para o Mundial. Não vejo mesmo. Acho pouco provável. Qualquer um que seja o vencedor da eleição. Antônio Carlos, JJ não virá contrato. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, Antônio Carlos. O que a notícia, que para mim cheira a cascata, diz é que no meio do ano ele já estaria acertado com o Batman. Duvido eu dó. Fato em que contratar um atacante nível tipo A, tipo Lukaku. Cara, o Lukaku já era, né, gente? Tudo bem, aqui no Brasil pode ser que ele não faça a diferença, mas ele não está jogando mais nada há um bom tempo. Nível B temos por aqui na América do Sul e no Brasil. Caleri, Luciano do São Paulo e Lucero do Fortaleza. Contra o Internacional e Cruzeiro, o Alcaraz jogou bem, diz o Juliano. Não, o Alcaraz não tem jogado mal. Eu não me lembro de nenhuma partida que você diga assim, o Alcaraz foi muito mal. Não. Ele fez algumas partidas boas. Só que para o jogador que para o preço que custou, espera-se muito mais. Espera-se do Alcaraz um futebol espetacular daqui a pouco. Ainda mais com 21 anos. Melhorando cada vez mais. Né? Isso, essa grandíssima atuação ele ainda não teve. Ele já jogou bem. Mas grandíssimas atuações em sequência ele ainda não teve. O próprio Almada do Botafogo também não teve ainda essas atuações em sequências, não. O Savarino, para mim, joga muito mais no time do Botafogo do que o Almada. Agora, ninguém tem dúvida que o Almada é um puta no jogador, garoto também, que vai render. Só que eu acho que não vai render para ficar aqui no Botafogo. Né? Vai render em outro lugar. É o problema das SAFs. Juan Pablo, boa noite, RMP. Como padrinho do Felipe Luiz, você acredita que pode haver alguma rejeição da próxima gestão em relação à continuação? Eu acho que se houver, Juan Pablo, é uma maior prova de estupidez, da próxima gestão seria rejeitar o Felipe Luiz por algum motivo. Carla Lemos chega e diz assim, boa noite a todos e imediatamente assim, que acabe logo essa data FIFA. Concordo integralmente com você, Carla. Que coisa insuportável essa data FIFA, que coisa insuportável.
O Evandro Bispo diz, Renato, quando tiver 1% de chance, eu tenho 99% de ilusão. Ano passado o Tite teve todas as chances de ser campeão, mas perdeu para Santos e Grêmio. Foi bom você ter falado isso para eu lembrar, né? Quem não percebeu ainda, está com uma enquete no ar. A enquete diz o seguinte, para você, o Flamengo vai terminar o Brasileiro em que posição? Quarto, que é a que ele está atualmente, terceiro, subindo uma, segundo, subindo duas, ou primeiro, campeão. Então, vocês votem lá. Claro que ele pode acabar em quinto. De repente, ele e o Internacional estão cabeça a cabeça. Mas, se você acabar em quinto, é como se fosse quarto nessa pesquisa, tá? Tiago Damasceno, MP, dependendo de quem ganhar a eleição, Runco volta para o departamento médico do Mengo. Eu acho que seria excelente isso, né? O que você acha? Acho que é excelente. Eu conheço ele pessoalmente, conheço bem. Ele é espetacular, ele é um dos melhores ortopedistas do Brasil. É um baita. Ele é 1 milhão de vezes melhor do que o Tanuri. Não deveriam estar nem na mesma discussão. Até porque um é ortopedista, cirurgião, e o outro não é nada. O outro cuidava de lutador da MMA. E ele assiste a todas as operações, ele não faz nenhuma. Agora mesmo o Arrascaeta foi operado e ele assistiu, porque ele não sabe operar. Esse Tanuri foi um dos grandes problemas do Flamengo nesses últimos anos. Thales Azevedo, boa noite, RMP. Como estão as pesquisas? Não tive mais pesquisas, Thales. Eles não divulgaram mais nada. Estou achando estranho isso, estou achando muito mistério. Muito mistério em cima das pesquisas. Olha aqui, o Bruno Firme, que virou membro por um mês. Valeu, Bruno. Você acha que o Flamengo deve fazer grandes contratações para o Super Mundial? O Flamengo tem chance de ser campeão desse torneio? Vamos lá, acho que o Flamengo não tem chance nenhuma de ser campeão desse torneio. Nem o Flamengo, nem nenhum brasileiro. Chance zero, para mim. Segundo, grandes contratações eu acho muito difícil que ele faça. Ele pode fazer contratações pontuais, mas grandes contratações no ano que vem, eu acho difícil. Lembrando que se o Flamengo estiver com todos os seus jogadores bem fisicamente, ele já tem um super elenco. Já tem um super elenco. Diz aqui o Gregor Alexandre, Charlie vai jogar na posição do Arrasca? Acho que meio de campo deveria ser o menino Araújo. A pequena pulga, Gerson e Charlie. Eu acho que tende a ser esse meio campo mesmo. Tende a ser esse meio campo mesmo. A única coisa que não me agrada nesse meio campo aí é o Charlie ter que jogar lá na frente, entendeu? Eu gosto mais do Charlie Alcaraz vindo do segundo volante. Só que o Gerson está jogando uma barbaridade nessa posição, né? Agora, ele pode também fazer o seguinte, ele pode botar o Alcaraz um pouco mais para trás e o Gerson mais pela meia direita, como o Gerson já jogou e jogou muitas vezes também, né? Elaine Keller, RMP, será que o Flá consegue repatriar o Vitor Roque? Não sei. Estava se dizendo que o Barcelona queria emprestar o Vitor Roque na Europa, dentro da Europa. Mas hoje eu vi em algum lugar, confesso que não me lembro de qual, dizendo que o Barcelona já aceitava conversar para negociações para o Brasil. Eu acho que o Vitor Roque seria uma grande contratação. Alisson Andrade, RMP, algo que não veio à tona ainda são as dívidas não resolvidas do Botafogo, aos montes. Se não resolver os demais problemas, será mais uma SAF com voo de galinha. Só que esse voo de galinha do Botafogo está sendo bem alto, né? Ele pode não ser duradouro, mas está sendo bem alto. A possibilidade de Brasileiro e Libertadores é uma coisa impressionante, né? Só o Jorge Jesus fez em 2019. E outra coisa, né? O Atlético está cada vez pior, né? O Atlético levou uma lambada agora do Atlético Paranaense. Jogo de anteontem, né? O Atlético está numa draga impressionante. Vai ser uma surpresa se o Atlético chegar no dia da final da Libertadores e jogar bem. Thiago Moraes, com a saída do Gabigol certa, você seria forte? Não, de Felipe Viseu, não. Não. Acho que nenhum desses dois aí não são jogadores à altura. Nenhum dos dois. Celso Prudêncio, 3. Você deve ter errado aí na digitação. A grande questão do Flamengo hoje é o 9 de dezembro. Se Ducho vencer, esqueçam. BAP presidente, Frederico apoia o BAP. Boa noite, RMP e amigos. Um domingo sem Mengão, que coisa chata. Você tem toda a razão. Leila Lima, boa noite, Renato. Não seria hora de escalar os meninos para ganhar experiência?
Eu acho sim, Leila, que o Felipe poderia começar a salpicar um menino ali e outro acolá. Mas acho que o Felipe sabe que ele precisa ganhar os jogos. Foi como ele falou outro dia na entrevista coletiva. Se eu perder, eu não sei se eu estou aqui no próximo jogo. Então, para mim, cada jogo é uma decisão. Cada jogo, meu cargo está em jogo. E ele falou isso. E aí, claro que ele pode usar um menino ou outro. Mas, por exemplo, se ele já fosse um treinador consolidado há mais tempo, se ele tivesse assumido no início do Brasileiro, estivesse fazendo um excelente Brasileiro, com o time jogando bem e tudo, agora que o Flamengo já está classificado para a Copa do Brasil e não precisa mais da vaga da Libertadores, ele poderia botar até 3, 4, 5 meninos de uma vez. Porque se perdesse, todo mundo sabia que ele era um treinador consolidado e estava fazendo experiências. Ele ainda não é um treinador consolidado. Ele é um treinador que está tendo enorme sucesso no seu início de carreira, que devolveu ao time o DNA de ser Flamengo, que devolveu ao torcedor o prazer de ver o seu time jogar, mas se ele perde 2, 3 jogos seguidos, já vai ter muita gente dizendo, não, tá vendo? Voo de galinha. Deu uma voadinha assim, animou todo mundo e agora caiu na mesmice. Ele não pode deixar isso que acontecer isso. Então, acho que sim, ele pode usar, por exemplo, num desses jogos aí, ele usa o Felipe Tereza de centroavante. Mas aí o resto do time é titular. O resto do time são os titulares que podem, né? Porque o titular mesmo tá metade no departamento médico. Mas tem que jogar com o Gerson. Tem que jogar com Alcaraz. Tem que jogar com Pulgar, se estiver liberado. Aliás, o Pulgar está machucado, né? O Pulgar não foi para a data FIFA porque está machucado. Vai ser um pouco quebra-cabeça montar esse time para o Cuiabá, hein? O Gerson nem treinou na seleção brasileira hoje. Ele teve um problema gástrico e não pôde treinar. Não sei como chegará o Gerson para esse jogo com o Cuiabá. Acho difícil que o Gerson jogue contra o Cuiabá. Acho difícil mesmo. Essa data FIFA é uma merda, diz o João Pablo. Essa data FIFA é uma bosta, diz o Pedro Augusto. Ai. Zé Ortigão me pergunta pela live de ontem. Expliquei aqui no iníciozinho da live, Zé Ortigão. Minha tia querida, irmã de meu pai, perdeu uma amiga de 60 anos, de amizade a vida inteira. E eu fui lá dar um abraço nela e fiquei... MPC que o canal é sobre o Fla, mas já que tem data FIFA, poderíamos pelo menos falar sobre as principais seleções do mundo, fora que estão... Não tem o menor saco para data FIFA. Meu caro Fernando, zero. Vi hoje, estava jogando Itália e França, que estava 3-1 para a França, mas nem... Boa noite. Foi divulgado com possíveis nomes para gerente de futebol, para a chapa do BAP, o Petkovic para do Duncho, Diego Ribas. Você aprova e acha bom? Eu acho que nenhum dos dois é bom. Eu acho que eles podem até virar diretor de futebol no meio ali. O Diego Ribas, por exemplo, junto com o Felipe Luiz, acho que seria uma dupla interessante. O Petkovic, que é meu ídolo como jogador, como dirigente, eu não... Pavio muito curto, não tem grandes ligações internacionais. Para botar o Pet, eu prefiro botar o Leonardo, por exemplo. Ou o que eu acho melhor, que é ir buscar um cara lá fora. Só que agora você tem o Felipe Luiz. Então qualquer cara que você vai buscar lá fora, você tem que buscar lá fora dizendo, olha, mas o treinador nós já temos. Você vai conhecê-lo, você vai gostar dele, e você vai comandar o departamento de futebol. Mas não vai escolher o treinador. E o Felipe falou abertamente na entrevista coletiva, né? Que além de ser um ótimo jogador, é um moleque que quer aprender, que presta atenção em todas as instruções, que cumpre o que se pede a ele. Ou seja, esse moleque com o Felipe Luiz vai jogar sempre. Vai jogar sempre. E o Flamengo está fazendo uma coisa que é óbvia, que tem que ser feita, que é renovar. Ele ganha salário de sub-20, gente. Ele está jogando ao lado de cara que ganha mais de 1 milhão, e ele deve ganhar, sei lá, 20 mil. E então eles vão dar um aumento bom para ele, e vão triplicar a multa rescisória. Porque do jeito que está a multa rescisória, se não me engano, está em 40 milhões de reais.
Isso aí qualquer clube de segunda linha da Europa vem aqui, paga na hora e leva. O Leonardo Vilela, nosso amigo aqui, diz assim: Renato, boa noite. Por favor, me tire uma dúvida. Tem uma chance do Gabriel ficar no Flamengo? Não. Ouvi um burburinho hoje sobre isso. Não acredito, Léo. Não acredito mesmo. Isso aí é blá, blá, blá. Não acredito. Eu acho que o Gabriel sabe que o desgaste dele chegou num ponto que é reversível. E outra coisa, ele está querendo sair. Tudo que o Gabriel queria agora era que o Flamengo fizesse, não fez ainda, diga-se de passagem, nem sei se fará, fizesse uma nova proposta de renovação para ele. Ok, vamos fazer o seguinte, 2 anos então. Te damos o aumento que você pediu e te damos 2 anos. O Gabriel quer que isso seja feito para ele dizer não. Algum tempo atrás, o Gabriel até toparia isso. Hoje em dia ele não topa mais. E eu acho também, com toda sinceridade, o Léo, tá muito desgastado, cara. Essa relação já foi pro espaço, já tá esgarçada. Eu acho que o melhor que ele faz é sair mesmo. Mas pode jogar até o último dia do contrato. Eu não vejo problema, não. O Vaques, boa noite. O Gabriel pode ir e leva junto dele o De La Cruz bichado. O De La Cruz, eu continuo a dizer, cara, eu espero e acho obrigatório que o Departamento Médico do Flamengo dê uma entrevista para falar do De La Cruz. Com respostas, perguntas e respostas. Para nego perguntar a ele sobre o problema crônico que o De La Cruz tem no joelho. Tem desde a época do River Plate. E o Departamento Médico do Flamengo ignorou essa história na hora da contratação. E o cara está agora penando por aqui. Então, eu acho que era uma coisa obrigatória. Eu não botaria mais o De La Cruz, eu botaria ele para se tratar, seja do que for. Vai se tratar, vai se fazer cirurgia, vai fazer o que for preciso. Mas não adianta assim, volta agora. Aí joga um jogo, sentiu de novo. Porra! Ninho da Mata, Jean Carlos, Fabiano e Chola, todos relacionados pelo técnico no último jogo diante do Atlético Mineiro no Maracanã. Parabéns! O Mengão se prepara para o próximo desafio amparado a 2 ótimos retrospectos recentes. Não perde fora de casa há quase 2 meses. Somando todas as competições, está invicto, ostenta um aproveitamento de 70%. Uma porcentagem de campeão brasileiro com 13 gols marcados. Bora por mais. Ideia. E quer queira, quer não, Pedrinho BH vai fazer uma gestão muito voltada pro torcedor. Se ele perceber que o torcedor não está muito animado com a ideia, a tendência é que as negociações por jogadores desaprovados pela torcida não aconteçam, tá? O que eu posso contar pro torcedor do Cruzeiro já logo de cara é em relação a Gabigol. Tratativas entre Cruzeiro e Gabigol não estão assinadas, mas o Cruzeiro segue como favorito para contratar o atacante, mesmo levando em consideração uma proposta oficial que ele recebeu do México, que eu contei para vocês na sexta-feira ou no sábado, nos últimos dias, que eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Gabigol. Essa pessoa se referiu a uma proposta do México de um clube grande de lá, com muito apetite, foi essa a expressão usada, mas eu não banco, mas eu diria para vocês que a chance de o Gabigol abrir mão da proposta de 3 milhões de reais do Cruzeiro para jogar no México é pequena. O Paulo Vinícius, boa noite, Nicola. Depois dessa entrevista do Yuri Alberto, eu acho que ele sai do timão. E como é que tá a questão do Hugo Souza? Cara, o Paulo, eu posso garantir para você que o André Cury tá trabalhando muito para que o Yuri Alberto seja negociado em janeiro, tá? O West Ham é o clube que mais procura atacante no futebol brasileiro. Eles contrataram o Füllkrug, que acabou não dando certo, um alemão que se machuca demais. A prioridade do West Ham hoje é contratar o Jesus, o Igor Jesus. O que você sabe disso? Os caras querem rescindir mesmo? E o que o Flávio me falou, Nicola, os árabes eles são muito resultadistas. Se o cara vai lá e não performa, se o cara vai lá e não joga, se o cara vai lá e não entrega, a tendência é que despachem mesmo. E com o Neymar há um requinte de crueldade, porque o Neymar ganha o maior salário de todos os tempos, vai para lá e não joga e ainda não fica lá. Por exemplo, o Neymar passou os últimos dias aqui no Brasil comemorando o aniversário da Mavi. Nicola, mas isso atrapalha a recuperação? Não dá para cravar, mas o ideal seria que ele ficasse lá na Arábia Saudita enquanto se recupera da lesão, certo?
O João Gomes, boa noite, Nicola. Neymar no Santos em junho. Essa é uma possibilidade real. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Neymar em relação à já rescisão, tá? Se ele vai ter ou não um contrato rescindido em janeiro. Mas o que se sabe é que o contrato dele se encerra em junho e não há muito clima para ele continuar por lá, certo? Beleza. Mais naturais para o Neymar são jogar no Santos ou no Flamengo. O Santos por conta da relação que ele tem, ou o Flamengo por conta de toda a repercussão. Só uma informação importante. Antes do jogo do Santos contra o Curitiba, eu estava conversando com uma pessoa muito próxima ao Marcelo Teixeira, uma pessoa que é dirigente do Santos e que tem bom trânsito também com o pai do Neymar. Essa pessoa me garantiu, ela falou assim: Nicola, o Neymar até volta para o Santos, mas com uma condição, que o Santos venda a SAF para a família Neymar. Tá? Então, o Neymar e o pai dele querem adquirir a SAF do Santos. E isso transformaria o Santos, não sei se de maneira positiva ou negativa. Porque o Neymar, como dono do Santos, certamente geraria muito dinheiro, muita visibilidade, muita receita e também traria jogadores importantes, não tenho dúvida, de que vários atletas de nome gostariam de jogar no Santos do Neymar. Por exemplo, o Gabigol. Digamos que o Gabigol não tenha fechado com o Cruzeiro, não assine nada, e aí aparece o Neymar, dono da SAF do Santos. Aí o Neymar liga para o Gabigol: quero você aqui. O Gabigol vai dar prioridade para o Santos. Mas tem outro lado. Como é que vai ficar a questão do Neymar sendo substituído por um técnico que é funcionário dele? Enfim, ia criar um clima no mínimo esquisito, né? Bora pegar mais participações. Paulão, tô bem preocupado. Só para quem não entendeu, a Fernanda, minha esposa, é corintiana, já foi fanática, hoje em dia não tá muito preocupada com a hora do Brasil, não. Sobre o Atlético, são 7 jogos sem vitória, 5 derrotas e 2 empates. A última vitória é aquele 3-0 contra o River. A partir daí, o time empata com o River na Argentina e empata com o Flamengo no Rio de Janeiro recentemente. Nos outros 5 jogos, 5 derrotas. Perdeu para o Inter, perdeu 2 vezes para o Flamengo, perdeu para o Atlético Goianiense e para o Atlético Paranaense. O próprio Gabriel Milito admitiu na entrevista depois da derrota para o Atlético Paranaense que não está entendendo, também especular. Deixa eu até puxar aqui conversas com uma pessoa do Cruzeiro, com quem eu tenho conversado aqui via WhatsApp. Eu tinha perguntado sobre Bernabé, que é outro nome que surgiu mais recentemente, lateral esquerdo que pertence ao Celtic, está emprestado ao Internacional. O Inter ainda não conseguiu comprá-lo. Perguntei se o Bernabé interessa, a resposta foi não. Essa pessoa também estava contando sobre o Gabigol. Essa pessoa está muito animada com a chance de o Gabigol ser contratado. Ela entende que o Gabigol vai ser um enorme acréscimo para o Cruzeiro, tá? O Humberto Júnior quer saber sobre Claudinho do Zenit. Ainda tem conversa com o Flamengo e o JJ e o Oscar. Deixa eu falar sobre o Jorge Jesus. No vídeo de hoje cedo, eu contei que o BAP, que é o candidato com mais chances de vitória na eleição marcada para 9 de dezembro, apesar de ser oposição, o BAP é apaixonado pelo Jorge Jesus. Ele é encantado com o Jorge Jesus. Ele fala do JJ, lembra da passagem do Jorge Jesus, lembra de uma série de situações e se encanta com o cara. Posso assegurar também que o BAP e o Jorge Jesus trocam mensagens de WhatsApp com alguma frequência, tá? E nessas mensagens, o JJ já disse até pro BAP que o seu novo contrato com o Al Hilal, que se encerra na metade do ano que vem, não tem multa rescisória. Havia uma multa de 40 milhões de reais no contrato anterior. A pedido do Jorge Jesus, essa multa foi retirada do contrato. O JJ entendeu que dificilmente seria demitido, mas que ele não queria o risco de ter de pagar uma multa se precisasse sair. Então ele fez essa exigência e o pessoal do Al Hilal aceitou. Isso significa que o JJ pode pintar no Flamengo em janeiro? Eu não acredito ainda que o BAP vença a eleição. O mais natural é que ele termine a temporada na Arábia Saudita, até porque está concorrendo a vários títulos. É grande a chance de o Al Hilal fazer uma temporada tão boa nesse ano 24-25 quanto fez na temporada 23 e 24, e a partir daí, na metade do ano que vem, o JJ ficaria livre para o Flamengo. Tem até mais uma informação sobre o tema. O Gabriel Skinner, que é sobrinho do BAP e trabalhou no Flamengo, também por conta do BAP, recentemente o Gabriel Skinner chegou a se reunir com o Jorge Jesus, tá? Deixa eu pegar mais participações. Né? O Jaime de Almeida, técnico campeão da Copa de 2013, rasgou elogios a Gabigol, né? Ao ser questionado aí sobre a saída do atacante, que hoje, né, segundo o Vene Casagrande, disse que não vai voltar atrás, né? Que não vai renovar com o Flamengo, mesmo que ofereça 3 ou 4 anos de contrato. Ele já tem um acordo encaminhado aí com o Cruzeiro e quer cumprir a sua palavra.
Vale ressaltar que o Santos também procurou e que ele também não quer ir para o Santos porque já deu a palavra ao Cruzeiro, segundo o Vene Casagrande. Ó, o Jaime de Almeida falou o seguinte: ele é um ídolo de fato, um jogador que fez história aqui no Flamengo, a torcida adora ele, o jogo é coletivo, mas nos momentos decisivos, né, das decisões, ele sempre esteve presente. Um cara que marcou história, um querido, acho que fica por aí. Eu penso sempre na parte legal, sem essas coisas de sair brigado que acontecem, mas eu gosto de guardar a lembrança do Gabigol como artilheiro, feliz fazendo gols, disse Jaime de Almeida. Eu também vou guardar na memória cada momento feliz que ele nos deu, cada título, que ele participou, né? Porque todos estavam dentro de campo, né, Jaime? Você sabe bem como é isso, já geriu o grupo do Flamengo, já foi campeão da Copa do Brasil e não foi sozinho, teve seus jogadores jogando por você. Cada um deles foi importante em 2013, né? O Hernani Brocador fazia os gols, muitos inclusive na final, mas teve o Elias também, assim como teve o Bruno Henrique em 2019, como o Arrascaeta, como teve também o BH e o Arrascaeta participando do gol. Luiz Araújo retomou aí a programação de retorno gradual ao time do Flamengo. O atacante esteve no banco na final da Copa do Brasil, mas não foi utilizado. No Brasileirão contra o Atlético Mineiro não foi relacionado. No treino desse sábado, Luiz Araújo treinou à parte, como está planejado na programação, e o atleta fez esteira sem impacto, tá? Informação importante aí sobre o Luiz Araújo. Pode retornar aí aos relacionados, como eu já falei em outros vídeos, contra o Cuiabá, no próximo dia 20. O Flamengo tem algumas baixas no setor ofensivo, como Plata retornando da seleção e o Bruno Henrique suspenso, mas a gente vai explicar essa situação do Bruno Henrique. Sob o comando de Felipe Luiz, Luiz Araújo ainda não atuou e a lesão na cartilagem do joelho direito aconteceu ainda com o Tite no dia 15 de setembro, tá? Então o Luiz Araújo aí tá na meta aí para retornar contra o Cuiabá, assim como o Nicolás de la Cruz, que treinou bem já, né? Tá treinando junto do time aí do Flamengo. Então, suspenso pela entrada no Mateuzinho, sem querer, né? Bruno Henrique aguarda o efeito suspensivo para poder atuar contra o Cuiabá no dia 20 pelo Brasileirão, tá? Flamengo tem muitos desfalques no setor ofensivo, como Cebolinha, Carlinhos, Pedro e Luiz Araújo. Além disso, Plata não deve atuar contra o Cuiabá por estar voltando da seleção equatoriana, onde está se destacando, né? Então, o Flamengo sem muitos jogadores aí à disposição. E o Bruno Henrique então aguarda esse efeito suspensivo aí, aguarda uma decisão favorável para poder atuar contra o Cuiabá. A gente teve aí decisão na Gávea, o Flamengo empatou com o Vasco em 1-1, né, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca Sub-17. O gol do Flamengo foi de Lucas Vieira. A volta será na Gávea, né? Então, a do Flamengo, do Davi Luiz, do Wesley, né? Vamos acompanhar aí essa resenha do Davi Luiz com o Wesley. Vamos ver como é que foi aí, cara. Sensacional. Boa, rapaziada, bora treinar? Que tiriça, moleque. Vamos, moleque. Bora. Bora, filho. Sai no pique, então, já sai no pique, isso. Muito bom, né, cara? Muito bom. Esse elenco do Flamengo aí, cara. O Wesley, pô, né, aproveitou aí os dias de folga, tava lá com os representantes dele, merecida a folga, né, tá muito bem o Wesley, tá arrebentando o nosso lateral direito. Eu vi alguns torcedores falando que o Danilo cabia ali na lateral direita, que o Varela não é tão bom quanto o Danilo e tudo mais, mas o Wesley, cara, o Wesley tá bem demais, hein, o Wesley tá até merecendo uma vaguinha na seleção brasileira. Não vou ficar pedindo muito não, senão depois a gente acaba, né, ficando sem jogador, mas merece. Olha, voltando na entrevista do Jaime de Almeida, ele falou sobre o Felipe Luiz, né, exaltou aí o trabalho do Felipe Luiz, falou o seguinte: eu acho que quando você está no grupo, no meu caso eu era auxiliar, cheguei com o Luxemburgo em 2010, fica mais fácil, conhecia todos os jogadores, sabia da forma como o time jogava,
as virtudes, isso facilita o início do trabalho. Esse é o caso do Felipe Luiz, que esteve com esse grupo há pouco tempo, desceu para as categorias de base, fez um grande trabalho e agora está começando como técnico profissional muito bem. Então o Felipe Luiz elogiado aí, né, pelo nosso Jaime de Almeida, campeão carioca, né, a equipe de remo do Flamengo conquistou aí o 6º título consecutivo do Campeonato Carioca. A conquista tem feito sempre o embarque do Mengão no aeroporto. Então a gente traz aí também que o Flamengo prepara aí um plano ousado para Alcaraz, né, na reta final do Campeonato Brasileiro. O Coluna do Fla trouxe que o Alcaraz passará por uma espécie de amadurecimento no Flamengo ainda em 2024, isso porque Felipe Luiz entende que o meio-campista argentino precisa de uma sequência de jogos para se entrosar com o restante do elenco e, consequentemente, ter mais tranquilidade com a bola no pé. O próprio técnico, inclusive, já deixou claro em algumas entrevistas que Alcaraz está um pouco ansioso dentro de campo, né, e que é preciso mais paciência neste início. Então, Felipe Luiz prepara uma espécie de plano de evolução para o argentino de 21 anos, tá? E FC Brasil, eles divulgaram, olha aqui, a medalha, não é merchan, tá, gente? Eu estou descobrindo isso aqui mesmo. A medalha do campeão é sua. A medalha de campeão da Copa do Brasil 2024 já está disponível na All FC. Um item especial para colecionadores e apaixonados pelo futebol brasileiro, que simboliza toda a emoção de levantar um dos troféus do país. Garanta a sua e traga para casa um pedacinho da história do futebol. Cara, sensacional, cara. Muito legal, galera, muito legal aí. Então, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa nova renovação aí de Everton Araújo, hein? Com essa multa de 40 milhões de reais e ele tendo o menor salário do elenco? Gente, será que foi um bom movimento do Mengão? Comenta aí. Gente, o que vocês acharam também dessa bomba, da possibilidade de Neymar chegar para o Flamengo? É uma bomba mesmo, hein? Estão especulando aí que em 2025, para o Mundial, realmente o Neymar está chegando para pegar fogo dentro do Mengão, viu? Tem muita chance dele vir para o Mengão. Ele já postou várias vezes em suas redes sociais com a camisa do Flamengo, deixando claro que ele desejaria sim ser um Mengão, né? Então, essa possibilidade parece não estar tão longe, já que ele já está aí assinando o contrato para se liberar do time atual que ele joga, o Al Hilal, né? Que ele joga lá com os árabes lá, gente. Mas fica esse debate, vocês querem o Neymar no Flamengo em 2025? Comenta aí. Mas já deixa seu like para fortalecer o nosso canal, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nada que rola por aqui. Até o próximo vídeo.